Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão do NASE-SED, a sessão de número 26. O NASE-SED é uma iniciativa, as sessões científicas são uma iniciativa do grupo NASE, que é um grupo de pesquisa vinculado ao DCV da Universidade do Estado da Bahia. As nossas sessões têm também o apoio da Abraced. Hoje, nós vamos ter a apresentação do discente Salomão de Nascimento, que é do terceiro semestre do curso de Medicina da Universidade do Estado da Bahia. Salomão vai falar um pouquinho para a gente sobre a ativação dos mastócitos e deficiência da imunoglobulina em pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. Salomão, quando você quiser iniciar. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor doutor Felipe Mendes de Araújo pela orientação que me foi dada e à professora Andréia por ter me apresentado. E como ela falou, eu sou Salomão Santos, sou acadêmico de medicina da Universidade do Estado da Bahia, atualmente no terceiro semestre, e hoje nós iremos tratar um pouco sobre a doença de ativação de mastócitos e a deficiência de imunoglobulina em pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel ou transtorno do espectro de hipermobilidade. Bom, aqui está o artigo escolhido para a nossa discussão. O título da apresentação é uma tradução do título do artigo. Aqui constam os autores do artigo, e esse artigo foi publicado oficialmente em novembro de 2021 pela revista American Journal of Medical Genetics, e o DOI se encontra aqui, caso alguém queira ler o artigo na íntegra posteriormente. Bom, a síndrome de Ehlers-Danlos se refere a um grupo de doenças raras e hereditárias de tecido conjuntivo, consistindo em 13 subtipos, e cada um deles possui critérios clínicos exclusivos, com sua própria variação fenotípica e genética única. Entre os subtipos, a síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel é a mais comum e a única que não possui base genética conhecida. Ela é caracterizada pela hipermobilidade articular, fragilidade tecidual e hiperextensibilidade da pele. Um outro ponto muito importante é que a ausência de marcadores genéticos em testes laboratoriais e moleculares para CDH dificulta o seu diagnóstico, o qual é, dessa forma, clínico. Enquanto isso, o transtorno do espectro de hipermobilidade, TEAH, descreve indivíduos com preocupações musculoesqueléticas relacionadas à hipermobilidade, mas que não atendem aos critérios para CDH, algum outro distúrbio hereditário do tecido conjuntivo ou outra causa de instabilidade articular. Ao longo do artigo e ao longo da apresentação, o transtorno do espectro da hipermobilidade e a síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel vão ser combinados no termo CDH. Estudos anteriores identificaram manifestações extraarticulares em pacientes com CDH, envolvendo, por exemplo, a pele, com repercussões como hiperextensibilidade, fácil formação de hematomas e má cicatrização de feridas, o sistema cardiovascular, com sintomas como taquicardia, prolapso da válvula mitral e dilatação da raiz aórtica, sintomas neuropsiquiátricos, como o transtorno do espectro autista, ou TEA, cefaleia e problemas de sono, e também repercussões gastrointestinais, como a doença do refluxo gastroesofágico, dismotilidade e dor abdominal. É importante ressaltar que condições inflamatórias soronegativas são comuns, sem os marcadores clássicos de lesão tecidual, como elevação de citocinas pró-inflamatórias, alterações na contagem de leucócitos, aumento da hemossedimentação e do nível de proteína C reativa. Dessa forma, sem detecção de uma patologia orgânica objetiva, a CDH passa despercebida, é subtratada e muitas vezes são atribuídos outros diagnósticos aos pacientes portadores da síndrome. E da mesma forma que a CDH é subreconhecida e frequentemente diagnosticada incorretamente, há duas condições imunológicas que são comumente pouco reconhecidas: a imunodeficiência primária e a doença de ativação de mastócitos. Agora, falando um pouco sobre as imunodeficiências primárias, elas são defeitos de um ou mais componentes do sistema imunológico, sendo a maioria de caráter congênito e hereditário. Aqui nós temos uma tabela que mostra algumas classificações das imunodeficiências congênitas. A gente pode perceber que elas são amplamente classificadas de acordo com o componente do sistema imunológico que é primariamente afetado, então elas podem estar relacionadas tanto à imunidade adaptativa quanto à imunidade inata. E no caso da manifestação na imunidade inata, pode se constituir como um defeito no desenvolvimento de componentes como células dendríticas, fagócitos e proteínas do complemento. Mas ela também pode se manifestar como deficiências dos componentes da imunidade adaptativa, como deficiência de linfócitos B
deficiência de linfócitos T ou deficiências combinadas, que vão envolver tanto linfócitos B quanto linfócitos T. A forma mais comum de imunodeficiência primária, e a que vai ser tratada nesse estudo, afeta as células B e, consequentemente, a produção de imunoglobulina, a chamada, então, hipogama-globulinemia, os baixos níveis de imunoglobulina. Esse tipo responde por aproximadamente 50% de todos os diagnósticos de imunodeficiência primária e pode se apresentar com aumento da suscetibilidade a infecções, especialmente respiratórias e do trato gastrointestinal. É importante a gente ressaltar que muitas imunodeficiências vão se apresentar com infecções de rotina, então geralmente dos seios da face, ouvidos e pulmões, e portanto elas podem passar despercebidas ali no ambiente de atenção primária. Por isso, o diagnóstico preciso e oportuno desses distúrbios requer um alto índice de suspeita e também testes especializados. Quando os defeitos são muito graves, eles podem ser reconhecidos precocemente na infância, mas muitas formas podem passar despercebidas. Estima-se que mais de 50% dos pacientes com imunodeficiência humoral são diagnosticados apenas na fase adulta, e geralmente é um atraso prolongado entre a primeira apresentação e o diagnóstico, uma vez que muitos profissionais de saúde nem consideram a imunodeficiência primária em seu diagnóstico diferencial. Dessa forma, a gente percebe que a imunodeficiência primária também se mostra uma condição, assim como a CDH, subdiagnosticada. Bom, e antes da gente entender um pouco sobre a doença de ativação de mastócitos, a gente precisa entender o que são os mastócitos. Os mastócitos são sentinelas teciduais do sistema imune inato, são encontrados no tecido conjuntivo de múltiplos sistemas e vão contribuir para a homeostase, reconhecendo e respondendo a lesões teciduais, além de coordenar também o reparo após a ocorrência do dano. Para que isso seja possível, essas células vão exibir uma extensa matriz de receptores que vão reconhecer o estresse e a lesão no tecido. Há, por exemplo, receptores para padrões associados a danos, há receptores de imunoglobulina, que vão atuar ali no reconhecimento de patógenos e de alérgenos. E a depender do estímulo, essas células podem liberar um arsenal de mediadores químicos que terão uma série de funções. Em momento posterior, o mecanismo de ação mastocitário vai ser retomado para que a gente possa entender melhor o funcionamento dessas células. Então, agora que já entendemos um pouco sobre os mastócitos, podemos elucidar aspectos importantes da doença de ativação de mastócitos. A doença de ativação de mastócitos, ou DAM, é a denominação dada ao espectro de distúrbios que envolvem eventos recorrentes de ativação aberrante de mastócitos e, consequentemente, a acentuada liberação de mediadores químicos por elas. Inclui sintomas que afetam diferentes sistemas, então, com repercussões em diversos sistemas, como gastrointestinais, cardiovasculares e musculoesqueléticos. E outro termo também bastante utilizado na literatura científica é a síndrome de ativação de mastócitos, ou SAM, que faz parte desse espectro de distúrbios, mas é diagnosticada com base em critérios mais específicos. Bom, aqui nós temos uma tabela que vai mostrar algumas manifestações da doença de ativação de mastócitos à esquerda e os critérios para o diagnóstico da SAM à direita. Como manifestações da ativação aberrante de mastócitos, nós podemos perceber manifestações na pele, com a presença de urticária, angiodema e rubor, repercussões gastrointestinais, como a ocorrência de náuseas, vômitos, diarreia, cólicas ou dores abdominais, doença de refluxo gastroesofágico, repercussões cardiovasculares, como a síncope hipotensiva ou quase síncope, e também ataque cardíaco, repercussões neuropsiquiátricas, como confusão mental, ansiedade, depressão, parestesia e tontura, também repercussões respiratórias, como chiado, nasoculares, como prurido, congestão nasal e rinorreia posterior, geniturinários, como dor a urinar, frequência urinária alterada, dor em relações íntimas e menstruação intensa e dolorosa, e musculoesqueléticos, como dor óssea, dor muscular e osteoporose. O indivíduo é considerado portador da doença de ativação de mastócitos se ele tiver sintomas recorrentes de pelo menos 2 sistemas distintos. Por exemplo, sintomas recorrentes cardiovasculares e gastrointestinais. Já a síndrome de ativação de mastócitos, ela precisa atender a 3 critérios para que o paciente possa receber o diagnóstico.
O primeiro critério é a presença de 2 ou mais dos sintomas mencionados anteriormente, relacionados à ativação mastocitária aberrante. O segundo é um biomarcador elevado para a síndrome de ativação dos mastócitos, que pode incluir triptase sérica ou mediadores urinários, como metabólicos de prostaglandina e histamina. E terceiro, uma diminuição na frequência, gravidade ou resolução dos sintomas com antagonistas dos receptores de histamina ou outros medicamentos direcionados aos mastócitos, como cetotifeno, omalizumab, cromonas ou agentes tricíclicos. Então, para se obter o diagnóstico da síndrome de ativação de mastócitos, é preciso que esses 3 critérios estejam sendo cumpridos pelo paciente. Entretanto, é muito importante pontuar que, frequentemente, os critérios diagnósticos da SAM não são atendidos devido a alguns fatores. Entre eles, a falta de reconhecimento dos sistemas com repercussão de ativação aberrante de mastócitos, uma vez que a síndrome de ativação de mastócitos envolve vários sistemas e muitos médicos, tanto generalistas quanto especialistas, não estão aptos para reconhecer essas repercussões, então não consideram muitos sintomas como sendo ali da corrente de uma possível ativação aberrante de mastócitos, quando na verdade eles são. A ausência de dados objetivos que confirmem a ativação exacerbada de mastócitos, isso porque os testes laboratoriais para biomarcadores não estão disponíveis para toda a população, e isso, inclusive, se constitui como um dos maiores entraves para o diagnóstico da SAM, e a presença de distúrbio não relacionado que imita ou se sobrepõe a essa síndrome. Um exemplo é a alfa-triptocemia hereditária, que vai possuir muitas características clínicas semelhantes à síndrome de ativação mastocitária. Então, a gente percebe que há uma dificuldade muito grande para se fechar o diagnóstico de SAM. E desde a primeira descrição das doenças de ativação de mastócitos, houve vários relatos que a relacionaram com distúrbios de imunodeficiência primária em pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos. O artigo presente traz uma coorte de pacientes que foram submetidos à avaliação para a suspeita de doença de ativação de mastócitos e tiveram diagnóstico de SED-H, deficiência de imunoglobulina ou uma tríade das 3 condições, SED-H, doença de ativação de mastócitos e hipogama-globulinemia. Bom, e agora partindo para os métodos, o artigo traz uma coorte retrospectiva de 974 pacientes que foram encaminhados para um ambulatório de alergias e imunologia clínica em Nova York de 2015 a 2019. Foi realizada uma busca por códigos diagnósticos para identificar pacientes com doença de ativação de mastócitos, síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel ou transtorno do espectro de hipermobilidade e deficiência de imunoglobulina. Para o diagnóstico de doença de ativação de mastócitos, considerou-se a simultaneidade de 2 ou mais sintomas de ativação aberrante de mastócitos, e os códigos diagnósticos para a SAM não foram incluídos, até porque o código CID-10 para essa síndrome não foi implementado até o fim de 2016, e também em Nova York houve falta de testes disponíveis para biomarcadores que confirmassem a ativação mastocitária excessiva. Como eu já expliquei anteriormente, o diagnóstico de SAM, por diversas vezes, pode ser um pouco complicado. E outro ponto importante é que, apesar de um crescente conjunto de evidências que apoiem uma associação de transtornos neuropsiquiátricos com a doença de ativação de mastócitos, sintomas desses transtornos não foram considerados nas buscas, dado o papel potencial de outras síndromes que podem causar distúrbios neurológicos e transtornos psiquiátricos. O banco de dados utilizado fica armazenado em um registro eletrônico de saúde da clínica, que permite a busca por termos médicos e quaisquer combinações de condições. Uma vez identificados os grupos clínicos, as coortes podem ser salvas e analisadas usando ferramentas analíticas do Microsoft Excel. Então, utilizou-se a estatística descritiva para análise de frequência de ocorrência de diagnósticos únicos ou concomitantes entre as síndromes. Bom, agora partindo para os resultados, iremos analisar os gráficos e as tabelas da coorte tratada nesse estudo. Esse primeiro gráfico nos mostra as frequências de diagnósticos nos grupos analisados. Podemos perceber que 46% dos pacientes tiveram evidências apenas de doença de ativação de mastócitos, enquanto isso, 21% tiveram evidências de doença de ativação de mastócitos e deficiência de imunoglobulina, 19% apresentaram concomitância das 3 condições, então SED-H, DAM e IDP, 10% apresentaram concomitância de SED-H e doença de ativação de mastócitos, 2% apresentaram apenas imunodeficiência primária,
0,7% apresentaram CDH e imunodeficiência primária, e apenas 0,7% apresentaram unicamente CDH. Esse último dado é destacado pelo artigo como provavelmente oriundo de um viés de seleção, sendo essa até uma limitação desse artigo, uma vez que a coorte trata de indivíduos submetidos à avaliação da clínica de alergia e imunologia. Então, vão ser poucos realmente os pacientes sem distúrbios comprometedores do sistema imune. Ainda assim, a gente consegue perceber que a simultaneidade entre CDH e doença de ativação de mastócitos é elevada, é de 29%, e ainda com base nesses dados, foi descoberto que a imunodeficiência primária coagrega com essas comorbidades. Agora, passando para essa tabela, que estratifica a nossa coorte pelo sexo, a gente pode perceber algumas informações importantes. Entre os pacientes analisados, um total de 74% eram do sexo feminino. Entre os pacientes com doença de ativação de mastócitos e CDH, a proporção de mulheres e homens foi de cerca de 4:1. E a concomitância das três condições foi bem superior entre as mulheres do que entre os pacientes do sexo masculino. Então, assim, essa tabela deixa clara a maior frequência de todas as três síndromes entre as pacientes do sexo feminino, o que é coerente com o que vem sendo apontado realmente em outros artigos. Agora, partindo para a discussão, vamos nos aprofundar um pouco mais na ativação dos mastócitos. Como já foi pontuado anteriormente, os mastócitos possuem uma série de receptores em sua superfície. A figura ao lado, no caso essa que está mais superiormente, esquematiza alguns dos diversos receptores mastocitários. E é muito importante que a gente reconheça alguns desses receptores para que a gente possa compreender o processo de ativação mastocitário. Vou começar então pelos FCR, que são receptores para a porção FC das imunoglobulinas. São receptores que permitem a ligação do anticorpo através da porção constante dele, deixando a porção variável desse anticorpo, que é justamente a porção que se liga a antígenos patogênicos e alérgenos, livres. Dessa forma, antígenos patogênicos e alérgenos podem se ligar a esse anticorpo que está acoplado ao mastócito, estimulando, então, a ativação deste e a liberação de mediadores químicos por essa célula. Além disso, a gente tem receptores para alarminas, que são os receptores do tipo TOL, que aqui estão descritos como TLR, que são receptores que reconhecem moléculas relacionadas a lesões teciduais, também ativando os mastócitos. E um outro, muito importante e também muito interessante, é o MRG-PXR2, que é um receptor que reconhece neuropeptídeos, que são liberados pelos neurônios, ativando também os mastócitos. E assim, como os mastócitos estão presentes no epineuro, no perineuro e no endoneuro, que são camadas de tecido conjuntivo que envolvem os nervos periféricos, ativações recorrentes desses mastócitos nessa região podem levar a um dano desses nervos. Justamente por causa da proximidade que existe entre esses mastócitos e o nervo, né? Abaixo, a gente tem uma eletromicrografia de um mastócito, em que a gente pode observar a presença acentuada de grânulos contendo mediadores químicos em seu citoplasma. Bom, ao terem seus receptores estimulados, então serem ativados, os mastócitos degranulam ou liberam mediadores sintetizados. Essa figura vai esquematizar alguns dos mediadores que esses mastócitos podem liberar, e é importante que a gente entenda que essas substâncias podem orquestrar respostas imunes inatas e adaptativas através da liberação de mediadores lipídicos, citocinas, quimiocinas e proteoglicanos. Elas também podem ajudar a regular o fluxo sanguíneo e a angiogênese a partir da liberação de proteases e aminas vasoativas, e também podem coordenar a reparação tecidual e a cicatrização de feridas após a ocorrência de dano a partir dos fatores de crescimento. Então, é muito importante também entender que a liberação desses mediadores e quais mediadores serão liberados depende de quais receptores foram sensibilizados. E dada a potência desses mediadores, a ativação mastocitária deve ser rigorosamente regulada.
O que acontece é que em algumas condições patológicas, como na doença de ativação de mastócitos, essas células são ativadas de forma muito exacerbada. E agora, é imaginável o enorme dano que a liberação excessiva desses mediadores, que cumprem tantas funções, como foi apontado, podem causar no organismo do indivíduo. Assim como na doença de ativação de mastócitos, a CDH também é frequentemente associada a sintomas gastrointestinais, doenças cutâneas, síndrome de dor crônica, fadiga crônica, disfunção autonômica e outros sintomas que já foram mencionados. E esse estudo vai implicar a suscetibilidade de danos teciduais por meio da fragilidade tecidual, que já é característica da CDH. Então, dado o papel que os mastócitos desempenham na defesa e no reparo tecidual depois da ocorrência de um dano, a sobreposição da doença de ativação de mastócitos e da CDH provavelmente deve refletir interações alteradas entre essa população de células imunes inatas e o microambiente circundante. Um ponto importante é que o estudo destaca que a etiologia da concomitância das três síndromes é desconhecida, mas a suscetibilidade à lesão tecidual pode fornecer dados importantes sobre o sistema imune de pacientes com CDH. Além disso, o estudo também pontua que, assim como em pacientes com CDH, foi relatado aumento da lesão tecidual em pacientes com distúrbios de imunodeficiência primária, sendo que foi demonstrada que a lesão crônica do tecido e a inflamação estão associados a uma maior suscetibilidade a infecções, hipersensibilidade imediata, ou seja, as atopias e as alergias, e síndromes autoimunes. Agora partiremos para a conclusão do artigo. Esse artigo destaca a presença da disfunção imunológica, seja a doença de ativações de mastócitos, imunodeficiência primária ou ambos, em pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel. O reconhecimento e diagnóstico precoces de imunodeficiências primárias são essenciais para o prognóstico do paciente. Como eu já falei anteriormente, defeitos graves podem ser reconhecidos precocemente na infância, mas muitas formas podem passar despercebidas na fase adulta ou na adolescência. E um ponto extremamente importante do artigo é que recomenda-se a triagem para a doença de ativação de mastócitos e para a imunodeficiência primária como parte da avaliação da CDH, e a triagem inicial de todos os pacientes com doença de ativação de mastócitos para a CDH. Por fim, mais estudos são necessários para elucidar a interconexão entre o tecido conjuntivo, os mastócitos e outros componentes do sistema imune inato e as redes neuronais associadas, e isso vai levar a intervenções terapêuticas que visem diretamente os mastócitos, bem como o tecido conjuntivo em que eles residem. Estudos futuros sugeridos incluem a delineação dos fenótipos e dos endótipos dos mastócitos, o que pode levar a alguns insights sobre a base fisiopatológica dos sintomas de doenças hereditárias do tecido conjuntivo, como a própria CDH. Aqui estão as referências bibliográficas que eu utilizei para compor a apresentação. E obrigado. Nós é que agradecemos, Salomão, pela excelente apresentação. Eu vou abrir a perguntas, então. Gostaria de saber se alguém tem alguma colocação ou algum questionamento para Salomão. Então, parabéns, Salomão. Amei a apresentação. Eu fiquei com dúvida que você trouxe uma tabela com a estratificação da corte e deu para perceber uma prevalência, né, das mulheres em relação a essas três doenças aí discutidas. Eu queria saber se tem um porquê por trás disso. Obrigado, Thais, pela pergunta. É uma pergunta importantíssima. Então, o artigo ele só fala superficialmente que talvez exista uma relação entre os hormônios femininos e a atividade no tecido epitelial e nos mastócitos. Mas ele sugere que novos estudos sejam feitos para que essas questões sejam melhores aprofundadas e explicadas. Primeiramente, parabéns, Salomão. Gostei bastante da apresentação. É um assunto extremamente importante. E minha dúvida seria o seguinte: você achou mais artigos acerca desse assunto? E durante o artigo ele vai fazer alguma distinção entre tipos de imunodeficiências primárias ou deixa mais aberto mesmo? Bom,
O artigo ele foca especificamente na hipogamaglobulinemia, então especificamente na imunodeficiência primária que está associada à diminuição ali da contagem dos anticorpos. Mas o artigo ele não explica isso tão bem, então eu até precisei buscar em outros artigos que explorassem melhor essa questão da imunodeficiência primária. E quanto ao perfil dos pacientes, pelo que eu entendi, acho que essa foi a pergunta, o artigo também não aborda isso muito bem e sugere que novos artigos sejam feitos acerca da temática. Muito Respondi sua obrigada. pergunta, deve ter deixado alguma de lado, sem querer. Sim, só ficou curiosidade se você achou mais alguns artigos sobre esse mesmo tema. Ah, sim. Não, é um tema que, infelizmente, a concomitância não é tão discutida ainda. Infelizmente. Obrigada. Alguém mais? Catarina colocou a pergunta aqui no chat. Ela perguntou se há clinicamente diferenças entre as 3 doenças comentadas. Salomão? Entre as 3 doenças vai haver algumas diferenças. Eu não entendi se a pergunta está se referindo à concomitância dessas condições, ou se ela está se referindo especificamente a cada uma das condições. Eu não consegui entender muito bem. Mas se ela estiver se referindo a diferenças clínicas entre pacientes que apresentam concomitâncias diferentes, o estudo também não aborda muito sobre isso, até porque é uma coorte retrospectiva que se baseia apenas no código de doenças desses pacientes. Então, a gente não tem muitas informações sobre a manifestação clínica dessas síndromes. Respondi a pergunta? Acho que sim. Ela queria saber se havia algum tipo de diagnóstico diferencial entre as doenças. Eu estou entendendo isso. Se você comparar a TEA e as outras, a SED, se havia, ou as outras, né? A SAN, se há distinção entre cada uma delas. Você respondeu, sim. A gente já feito muita coisa, né, Salomão? Já tem alguns artigos anteriores, algumas apreciações sobre a SAN, a síndrome de ativação mastocitária. Mas eu acho que esse englobou algumas outras coisas que eu também acho que é importante. Uma pena que a gente não tenha mais dados sobre isso na literatura. Tá? Sim, exatamente, uma pena. Mas o artigo em si é muito interessante, né? E tem uma quantidade, assim, relativamente grande de pessoas que apresentam concomitantemente as patologias que você falou. É verdade, realmente só ficou faltando as características clínicas desses pacientes, né? Mas eu acho que não era... não era o alvo dele, né? O alvo dele era só saber se tinha, né, concomitância ou não, mas não fazer um levantamento do que havia a mais ou a menos quando você tinha a inclusão das doenças todas juntas. Né? Mais alguém? Se ninguém tem mais nada a relatar, eu vou finalizar, então, a reunião. Ok? Pronto. Eu gostaria de agradecer Salomão pela excelente apresentação, foi realmente muito boa, né? Agradecer a todos os presentes, né? Dizer que as nossas reuniões científicas, elas estão disponíveis na íntegra no nosso link do YouTube, né? E que todo o material nosso é disponibilizado nas nossas redes sociais, seja o Instagram, o Threads, o Facebook. Né? As nossas sessões, como eu disse, ela tem o apoio da Abraced, né? E são realizadas pelo NEISE, pelo grupo de pesquisa NEISE. Tá? Agradeço a presença de todos e por aqui a gente finaliza a nossa 26ª sessão. Muito obrigada.